essa sessão da Comissão de Direitos Humanos para fazer uma análise do projeto de lei do deputado Samuel Moreira sobre a regulamentação do uso de armas não letais. Bom, então vou passar a palavra ao deputado Samuel Moreira, que além de líder do governo, é o deputado proponente desse projeto de lei, que será observado e analisado na presente data. Então, com a palavra, o deputado Samuel Moreira. O projeto, basicamente, ele dispõe sobre o uso preferencial de armamento não letal pelos agentes da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo. O artigo 1º, as polícias civil e militar do Estado de São Paulo utilizarão preferencialmente armamento e munição não letais no policiamento extensivo e em operações especiais, de modo que o uso da força seja sempre proporcional, gradual e escalonado, sempre comprometido com a preservação da vida. Ele quer garantir que haja uma utilização de maneira adequada, de maneira proporcional às necessidades, que haja realmente, intensamente, uma qualificação, um treinamento, que nós possamos avançar sempre no sentido de preservar a vida das pessoas, né? Fazer com que a gente possa estudar melhor, debater melhor as formas de utilização do armamento não letal. É basicamente isso, é um projeto extremamente simples e que está totalmente aberto para contribuição e melhoria de todos vocês. Muito obrigado. Seguindo o ritual aqui, nós vamos ter 3 entidades para dar seus curtos depoimentos. O Marcelo, o Funari, o Dr. Luiz Fernando. Com a palavra, Marcelo Zelic. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do Adriano e do comandante Castro. O Grupo Tortura Nunca Mais, comandante, a gente tem se empenhado já há um ano em levantar na sociedade essa discussão com relação ao emprego de armamentos menos letais. No começo a gente chamava não letal e passou ao tempo de contato com o tema a perceber que era menos letal, porque na verdade você tinha casos ali que eram graves e que criaram problemas para muitas pessoas, né? E esse é um tema que eu acho que é fundamental ser discutido na sociedade por vários aspectos. Nós temos a questão da falta de regulamentação, gera um comportamento por parte de quem usa aleatório. Então, a necessidade da regulamentação do emprego desse armamento é uma forma da sociedade dar um passo em direção aos direitos humanos. Que isso leva a uma reflexão sobre o comportamento da polícia perante algumas situações, porque ao regulamentar nós precisamos discutir em que situações esses equipamentos devem ser usados. Foi isso que estava conversando com o deputado Samuel Moreira. Quer dizer, é importante um projeto de lei, aqui eu quero saudar a iniciativa dele e a abertura dele em estar enriquecendo o projeto de lei com as sugestões feitas nessa audiência, em outras que a gente vem organizar, porque a gente está querendo, com essa audiência, estabelecer um diálogo aqui, que possa ser fruto de trabalho do comando da polícia, das entidades de direitos humanos, dos movimentos sociais, e que vai desembocar numa legislação aqui na Assembleia Legislativa para que a gente dê esse passo à frente. Quero passar a palavra para o doutor Antônio Funari Filho, representando aqui a Comissão de Justiça e Paz. Bom dia a todos. Eu queria saudar a mesa na pessoa do seu presidente da Comissão de Direitos Humanos e cumprimentá-lo pela iniciativa. Enquanto eu assisti à apresentação, meu pensamento foi para a década de 60. Naquela época não tinham todas essas armas menos letais. O cacetete corria, comia solto, não é? O
gás de efeito moral, o que mais? E eu me lembrei do seguinte, da importância dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Naquela época, a gente lutava pela livre organização, organizando. Era proibido organizar movimento estudantil, centro acadêmico, UNE. Então, a gente fez a UNE, as UES, mantemos os centros acadêmicos. Então, descobrimos que, para lutar pela liberdade de expressão, a gente precisa se expressar. Para lutar pela livre manifestação, a gente precisa se manifestar. E é isso que fez com que se tivesse uma decisão histórica do Supremo que vai servir para todo mundo, todas as manifestações. Eu tenho certeza que a polícia prefere proteger os manifestantes do que atacar. Existem dúvidas a respeito. Mas eu tenho certeza que as pessoas de bem, as pessoas que entendem que o poder do Estado deve ser utilizado em favor da população, ficaram satisfeitos com essa decisão do Supremo. O importante é o homem, o próprio policial, que seja preparado e treinado à exaustão para não usar de violência. Essa questão já existe, não precisa inventar pólvora, o método de Giraldi trata disso, com muita propriedade. Que seja usado, a sugestão é que seja estendido também para o uso dessas armas não letais e que ela seja controlada como é controlada a arma letal. Era isso. Obrigado. Com a palavra, doutor Tardelli. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite que foi feito. Fico muito feliz com o convite que eu recebi, muito mais feliz pelo tema da audiência pública, e vim pensando nesses dias algo que já foi dito aqui antes de mim. O que ocorre na contenção de manifestações públicas é que nós estamos atravessando um momento de transição de um regime. Nós sempre fomos uma ditadura. A nossa cultura democrática, ela é ainda muito incipiente. Todos os movimentos antes eram reprimidos como um desafio à ordem pública estatal estabelecida. Por isso se justificava a contenção violenta dos movimentos públicos, porque punham em risco, em tese, a administração pública então dominante. Quando nós fazemos uma transição democrática, essa transição ela acompanha um processo político, um processo jurídico e um processo ideológico. Nós não podemos ter a ilusão de que as coisas se operem rapidamente, como se fosse uma ordem que se desse a um grupo de pessoas chamado policiais militares. A grande questão continuará sendo uma questão política e ideológica. Com a palavra, pela Associação dos Juízes para a Democracia, doutor Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal. Bom dia a todos, bom dia à mesa, deputado Adriano Diogo, deputado Samuel Moreira, todos os outros integrantes. Eu queria rapidamente fazer uma observação geral e depois duas observações a respeito, duas ou três a respeito do projeto. A nossa associação tem se preocupado muito com esse fenômeno que se chama, e de todos é conhecido, criminalização de movimento social, né? Que tem ocorrido com uma frequência e uma reiteração muito grande no Brasil, e que agora vem alcançando aquilo que há de mais delicado
que pode existir numa sociedade, que é a força motriz da juventude, a força motriz da rebelião da juventude, do inconformismo da juventude. E aí eu não estou me referindo apenas à idade das pessoas, mas, enfim, ao espírito, à ideia das pessoas que se manifestam numa sociedade democrática, como tem acontecido aí recentemente com Marcha da Maconha, problema de aumento de ônibus, etc. e tal. Já não fosse o que acontece com reivindicações de moradia, etc., 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 movimento de sem terra, e etc. Bom, nós temos nos preocupado demasiadamente com isso e temos observado que não existe ainda nas nossas práticas políticas e nas nossas práticas administrativas, inclua-se aí, então, o policiamento, uma preocupação em distinguir claramente o que é objeto de ação de polícia daquilo que não pode ser objeto da ação de polícia. Esta ideia de incapacitação pessoal, ela, no meu modo de entender, ela deve ser um pouco melhor trabalhada, um pouco mais explicitada, para que nela fique contida a noção de que incapacitação pessoal não admite a incapacitação política da pessoa que é alvo da ação policial. De modo que aquele que está no exercício de qualquer direito ou prerrogativa constitucional, prevista lá no artigo 5º da Constituição, prevista lá no artigo 6º, previsto lá no capítulo que cuida dos direitos políticos, jamais possa ser alvo desta incapacitação temporária.